Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. O irmão Jonathan, para a gente não passar do horário, vai nos ajudar ali projetando. Mas Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13, nos diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Note o detalhe, estavam assentados. Vamos lá. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. Diga comigo, cheios. Todos foram do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasses. Viraram assim, sob a direção, sob o domínio do Espírito Santo. Vai lá, Jonathan. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, são regiões, né? Frígia, Panfilha, Egito, até gente do Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. É uma tradução de surpreso, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Irmãos, o livro de Atos foi escrito lá depois do ano 60, mais ou menos, 62. E ele registra a história da primeira igreja. A primeira igreja que se acostumou a chamar de igreja primitiva. Mas ela não tinha uma placa escrita igreja primitiva, porque era proibido ter templo como nós temos hoje. Mas era uma igreja vibrante, né, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ela nessa noite. Uma outra situação que também se fala é para ver se será que é Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo? Porque o livro de Atos começa com Jesus indo com os discípulos até o Monte das Oliveiras e dizendo: recebereis o Espírito Santo. Ele disse: recebereis. Jesus falou, está falado, irmãos. Aliás, Jesus nunca ficou em cima do muro, né, com as coisas. Ele disse: recebereis. Aleluia. Então há uma discussão no meio dos estudiosos dizendo: são Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo? Por quê? Porque mostra o que o Espírito Santo começou a fazer e continuou a fazer naquela igreja, na igreja primitiva, que não tinha nome. É primitiva porque é a primeira. E ali também esse livro ele nos mostra os atos do povo de Deus. Colocamos aqui o seguinte, que a igreja primitiva, irmãos, é um case de sucesso. O que é um case de sucesso? É um exemplo a ser seguido do que deu certo naquela situação. Né? Um case de sucesso. Aliás, é extraordinário, né, irmãos? Pensemos, não tinha energia elétrica, não tinha microfone como esse, não tinham dinheiro, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, a imprensa não existia, eram perseguidos, não podiam ter templo, ninguém podia dizer que existia, que Jesus era Deus, porque era uma concorrência com o imperador romano, que se achava Deus.
né? E quando se encontravam, né, como hoje a gente encontra um irmão, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Na época, a paz, eles encontravam com alguém, encontrava os discípulos, né, os primeiros crentes, Jesus Cristo é o Senhor, e o outro respondia assim, Jesus Cristo é o Senhor, né? E agora falando isso para um que era fiel do Império Romano, né? Então ele tinha muitos problemas, muitos foram mortos. O primeiro presidente da igreja foi morto à espada, Tiago, irmão de Jesus. Veja, irmãos, morto à espada, furado, né? Não sei quantas espadadas ele levou, né? Mas foi morto à espada lá em Jerusalém. Mas é um case de sucesso. Por quê? Porque ela inicia com 120 membros. Atos 1:15, Jonathan. Atos 1:15 diz, naqueles dias, levantando-se no meio dos discípulos, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, uma igreja que começou com 120. Mas na primeira pregação, Atos 2:41, na primeira pregação da nova igreja, ou da primeira igreja, da igreja recém-inaugurada, alguns dizem que Jesus que fundou, chamando os primeiros discípulos. Mas ela foi inaugurada no dia de Pentecostes. Em Atos 2:41 diz que na primeira pregação, 3.000 pessoas ergueram a mão e aceitaram a Jesus como Salvador. Irmãos, existe um case de sucesso melhor do que esse? Porque se a gente pensar que 120 e um pregando, podia ter 12, 10, 20, 30. Mas olha a multiplicação, de 120 pulou em alguns minutos para 3.120. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito está conosco hoje. Digam glória a Deus. E em seguida, na segunda pregação, Atos 4, verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens, né, a quase 5.000 pessoas. 5.000 com 3.000, 8.000. Com 120, 8.120 membros dentro de poucos dias. E essa igreja se espalhou pelo mundo, perseverando e crescendo. Repita comigo, perseverando e crescendo. Vai lá. Perseverando e crescendo, se espalhou pelo mundo. Não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja perfeita. Aliás, não existe igreja perfeita. Nem as 7 igrejas do Apocalipse. Tem ali uma igreja, a igreja de Filadélfia, né, que é uma igreja assim, que Jesus não, ao mandar João escrever a carta para aquela igreja, Jesus não mandou nenhum puxão de orelha para aquela igreja. Mas isso não quer dizer que aquela igreja fosse perfeita. Mas Jesus observou que se tratava de uma igreja fraquinha, uma igreja sem estrutura, mas ela tinha um lado forte. Ela não negou o nome do Senhor, né? E pregava a palavra do Senhor. Então, a primeira igreja, a igreja primitiva, não era perfeita, mas tem muito a nos ensinar hoje. Por quê? Porque ela foi cheia do Espírito. Muito bem, o capítulo 2, então, do livro de Atos, ele fala do derramamento do Espírito. Diga assim, derramamento. De novo. Que imagem vem à cabeça quando se derrama alguma coisa? Abundância, não é isso? Amém? Pela primeira vez o Espírito foi derramado. Por quê? Lá no Antigo Testamento, o próprio Jesus, ao sair das águas do batismo, né, ele recebeu ali, o Pai falou, o Espírito Santo sobrevoou sobre ele em forma de pomba. E no Antigo Testamento, pontualmente, algumas pessoas receberam o Espírito, porção dobrada do Espírito. Mas um derramamento coletivo, ao mesmo tempo, sobre todos que estavam reunidos, foi a primeira vez. Então, derramar do Espírito. Oh, como isso faz falta, né? Diga para quem está do seu lado, precisamos experimentar novamente um derramamento do Espírito.
Diga, vamos lá. Precisamos novamente experimentar o derramamento do Espírito. Muito bem, é um derramamento, irmãos, sobrenatural. Ele não é natural. Houve mas o que é isso? Porque eles entraram em êxtase. Vamos usar uma palavra usada hoje, né? Que na época não foi usada. Eles entraram em êxtase. Eles foram dominados. Repita comigo a palavra dominados. Eles foram tomados. Diga a palavra tomados. Eles foram inundados. Digam inundados. Eles ficaram encharcados. Diga encharcados. Pelo Espírito. Aleluia. Então, veja, irmãos, pela primeira vez. Mas vamos voltar lá atrás? O Espírito é o mesmo. E Jesus disse, estarei com vocês todos os... E Jesus, depois que subiu ao céu, diz a Bíblia que ele cooperou com a igreja e continua cooperando. Veja, irmãos, o cargo de Jesus. Aliás, Jesus é o nosso maior exemplo mesmo, né, irmãos? Um dia ele chega e diz, eu vim para ser diácono na igreja. Ele disse isso. Ele diz assim, eu vim para servir. E servir é diácono em grego. De onde vem o termo diácono, que está lá em Atos capítulo 6. E agora, a Bíblia diz lá no final do livro de Mateus, que Jesus, ele se tornou cooperador da igreja. Ou seja, um obreiro, na estrutura pentecostal brasileira, um obreiro iniciante, cooperando. Irmãos, Jesus é maravilhoso até na humildade, não é mesmo? É o nosso exemplo até na humildade. Então houve um revestimento especial. Houve uma experiência que os fez serem cheios do Espírito. Aleluia. Digam glória a Deus. Jonathan, João 13:10, nos mostra o seguinte, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, Jesus estava dizendo que fora o Judas, eles já estavam salvos, já estavam limpos pela palavra. Agora precisava do quê? Do derramamento do Espírito Santo. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, que palavra poderosa é a palavra de Deus. Ela tem o poder de limpar espiritualmente a pessoa. Qual sabão tem isso, irmãos? Qual esponja, qual detergente, qual produto tem essa capacidade de lavar a pessoa espiritualmente? Nada, ninguém, coisa alguma, a não ser a palavra de Deus. Por isso nós deveremos sempre, irmãos, valorizar a palavra de Deus na nossa vida, mesmo que ela nos dê um puxão de orelha, ela está lavando. João 17:2 diz assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ele está orando, Jesus está orando, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ou seja, Jesus deu a vida eterna para os discípulos, mas ainda faltava ser cheio do Espírito. Jesus já tinha, o irmão Pedro já leu, pode pular, João 20:22, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito, mas ainda não estavam totalmente dominados, encharcados, envolvidos, mergulhados no Espírito Santo, irmãos, a ponto de perderem o controle da mente, no bom sentido, a ponto de não se dominarem mais. Por quê? Porque novas línguas vieram do Espírito e dominaram as faculdades mentais dos discípulos. E as pessoas que estavam lá fora, viram, irmãos? Atenção, línguas repartidas como que de fogo, não estava no calcanhar deles, não estava no joelho, não estava em cima dos pés, não estava nos ombros, não estava em cima das mãos, mas estava acima da cabeça. Então o domínio, o derramamento do poder do Espírito Santo tem que vir aqui, porque aqui está o centro de todas as minhas faculdades mentais. Vamos dizer? Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor,
domine todas faculdades, espírito, domine todas as faculdades mentais. É aqui que o fogo acende, irmãos, não é aqui que incendeia, aleluia. Ser cheio do Espírito é uma realidade essencial e especial para a igreja. Atenção, irmãos, isso quer dizer o quê? Não é opção. A igreja não tem que se reunir numa assembleia, numa convenção e dizer assim, vamos fazer uma votação? Vamos. Então, qual é a votação? Vamos votar se a gente quer ser cheio do Espírito ou a gente não quer. Apesar de que o homem tem o livre-arbítrio, ele pode não querer. Mas, para a igreja, não é opção. Ela não tem que votar. Ela tem que se submeter e buscar. Por quê? Porque é essencial para a igreja, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Lá no livro de Romanos, eu nem sei se está aqui, né, nesse texto, mas no livro de Romanos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos. Agora eu digo uma coisa para você, orando sozinho, já é um instrumento glorioso para chegar mais perto de Deus e alcançar as bênçãos. Agora imagine você orando com uma companhia dessa. Orando com o Espírito Santo. Enquanto você ora, ele ora também. Você intercede, clama, e ele também. Às vezes a gente fala, pede uma coisa que não é da vontade de Deus, né? Jesus disse isso, vocês não sabem orar. Ele falou isso antes do derramamento do Espírito. Por quê? Porque às vezes vocês pedem coisa para o próprio deleite, né? Imagina nós começarmos agora a fazer aqui uma campanha, depois da campanha do Espírito Santo. Vamos fazer uma campanha, irmãos, compra de avião. Quem quer comprar um avião aí, ou um helicóptero? Vamos fazer uma campanha. Para que isso? Onde que a gente vai pôr esse avião? Que dinheiro? Então, é coisa assim que não tem utilidade, né? Mas tem coisas que nós precisamos buscar. E se buscar com a companhia do Espírito Santo junto na oração, melhor ainda, só com uma diferença, ele ora 24 horas, com gemidos inexprimíveis. Nós aqui oramos, quando, deixa quieto, se está cheio, não resta espaço algum para a carne e o mundo. É verdade, irmãos. Uma coisa que está cheia, cabe mais alguma coisa? Imagine você, uma vasilha, uma panela cheia de comida, cabe mais alguma coisa? Não cabe. Uma garrafa PET com 2 litros, cheia de líquido, cabe mais alguma coisa? Não cabe nada. Então, se nós estamos cheios do Espírito, não cabe mais nada. Porque lembre, irmãos, que nós temos 3 inimigos. Faça assim, 3 inimigos, já meditamos sobre isso. O pior dos inimigos é a carne, somos nós mesmos, a tendência carnal, né? Esse é o pior para ser dominado. O segundo, pior, o mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo é sutil, né? Tem coisa que a gente faz pensando que não é do mundo. Lá na frente, um dia, a gente ouve um estudo bíblico, uma palavra, ou o Espírito Santo fala com a gente vê, puxa, isso era do mundo. Quanta gente entra nas igrejas, às vezes até se batiza nas águas e depois descobre que não pode acreditar em horóscopo, porque é abominação para o Senhor o prognosticar. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, se não me engano. É pecado isso, a pessoa só descobriu depois. Que não pode acreditar em horóscopo. E os prognosticadores aí, se não se converterem, estão indo todos para o inferno. Porque isso é abominação ao Senhor. Então, o mundo é assim. E o terceiro inimigo é o diabo. Que só age quando a gente dá carona na nossa vida, né? Ou permite. Digam misericórdia. Mas se estamos cheios do Espírito, não há espaço para mais nada. Havia uma promessa de derramamento. Atenção, promessa. Esses dias o pastor Júnior pregou, não você, o outro, sobre promessas, né? Sobre toda a carne. Joel 2:28 havia uma promessa. Olha, irmãos, muitos anos antes de Jesus falar sobre o derramamento do Espírito e cumprir a promessa, Atos 2:28, olha a promessa que durou séculos
para vir. E há de ser que depois, veja, depois, então tem uma passagem, umas escolhas antes ali. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, e os vossos velhos. E por que às vezes nas igrejas os velhos não têm valor, né, irmãos? Né? Se o salmista diz que ainda na velhice produzirão frutos, aí os velhos, o Espírito Santo também visita os velhos. Né? Quem está ficando velho aí, dá um glória de alegria. Amém? Os velhos terão sonhos, e os vossos jovens, atenção jovens, terão visões e não divisões. A divisão é coisa do capeta, não é do Espírito de Deus. Então essa promessa, que Deus, irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre. Vamos repetir, quando Deus fala, Ele cumpre. E Ele cumpriu, né? E Ele cumpriu, derramando o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Em Mateus 3,11, em João 3,11, congelamento não. Precisamos de fogo, não de congelamento. Está escrito lá, congelamento. Congelou aí o computador, irmão. Em Mateus 3,11, João Batista disse o seguinte: eu batizo com água. Aleluia. Para o arrependimento. Esse é o batismo que eu estou fazendo aqui. Mas aquele que vem após mim, e chegou logo em seguida, é mais poderoso do que eu. Irmãos, quando chegar no céu, vamos cumprimentar o João Batista. João Batista, isso é exemplo de humildade, né? Porque o João Batista podia se achar, né? Já pensou? Ele era fruto de uma profecia, assim como o Messias, assim como Jesus. Havia uma profecias do Antigo Testamento, em o livro de Isaías, 700 anos antes, dizendo que viria aquele que clama, a voz do que clama no deserto, aquele que clama no deserto, ou seja, profetizando a vinda do João Batista. Ele podia dizer, a minha previsão de nascimento estava nas profecias, viu? Então vocês me respeitem, que eu sou o cara. Não, ele diz assim, aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas, quer dizer, cujas sandálias, cujos sapatos não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, apenas com o Espírito Santo, né? Não, E naquele dia veio o Espírito Santo e o fogo acendeu sobre a cabeça deles. Lucas 24:49, Jonathan, diz o quê? Descongela esse computador. 24:40, e eis que sobre vós envio a promessa. Por que a gente não espera as promessas se cumprirem, irmãos? Se essa aí deu séculos, mais de 500 anos para Deus se cumprir, né? A gente não tem paciência, né? E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 24:53, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Atenção, irmãos. Muito se está pregando hoje sobre os crentes desigrejados. Hoje, dia 1º de agosto, começou o censo do IBGE, que desde 2010, era para ser feito em 2020, por conta da pandemia, foi adiado para 2022, começou hoje. Então vocês receberão visita em casa, o IBGE fazendo um monte de perguntas, inclusive qual é a sua religião. Sua religião não é Igreja Redenção, Igreja Redenção não é religião, sua religião é evangélica, amém? Mas nós vamos ver, de 2010 para cá, em dezembro deve sair o resultado, qual a porcentagem de crentes desigrejados, porque em 2010 já eram mais de 7 milhões. O Uruguai tem 3 milhões e pouco de habitantes, ou seja, em todo o Brasil, haviam 2 países do Uruguai de crentes, que são crentes,
mas não vão em igreja nenhuma. Por quê? Porque em igreja incomoda, ficava ouvindo pastor incomoda, tem que dar dízimo, tem que ficar em pé na hora de cantar, tem que se engajar lá no que vai ser feito, tem que não sei o quê. Então eles preferem ser crentes em casa, os desigrejados. E tem gente que bate o pé dizendo que isso pode, que esse negócio de igreja, né, que isso não sei o quê. Mas olha aí, põe lá o 53 de novo, vai lá, 53. Eles estavam, depois que Jesus subiu ao céu, eles estavam onde, irmãos? Eles estavam onde? E no dia que receberam o batismo do Espírito Santo, eles estavam onde? No cenáculo, não era o templo, né? No cenáculo, ali o templo é o templo dos judeus, mas eles estavam lá participando, porque era o único que era permitido. E a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, dia de Pente é 50. Era o dia que era o 50º dia após a Páscoa. Então os judeus contavam. Páscoa contava 50 dias, é o dia de Pentecostes. Amém? Tudo bem? Páscoa, 50 dias. Por isso que era Pentecoste. Mas era uma festa judaica. E Jerusalém estava assim de gente participando da festa judaica. Mas os discípulos estavam onde? No cenáculo, assentados, orando e esperando a promessa do Pai. Amém? Glória a Deus. Digam glória a Deus. Essa experiência também é para a igreja de hoje. Vamos continuar o nosso estudo. A ordem de Deus para que a igreja continue se enchendo do Espírito. Efésios 5,18, Jonathan, o que diz? Efésios 5,18 diz assim, é uma ordem de Deus, a igreja precisa continuar sendo cheia do Espírito. Número 2, eu acho que foi grampeado meio errado aí, mas é só vocês irem acompanhando. 5,18, Efésios 5,18, vamos lá. 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas, diga para quem está do seu lado, enchei-vos do Espírito, sempre, né, irmão? Sempre, diga sempre. Precisamos buscar com o mesmo propósito da igreja primitivo. O início do relacionamento, a habitação do Espírito Santo ocorre na conversão. Então, nós já meditamos sobre isso. Irmãos, na hora que você aceita Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Mas você ainda precisa ser cheio, tá certo? Precisamos ter a paciência que os primeiros cristãos tiveram. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus disse que eles seriam cheios, fazia 10 dias que Jesus tinha morrido e ressuscitado. 10 dias. Jesus disse, vocês, Atos 1,8, recebereis. Ele disse, recebereis. Vocês vão receber. Mas, digam mas, fiquem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Mas, tem sempre um mais, né? Aguarde a promessa do Pai, vocês vão receber. Demorou cerca de 40 dias, mas ele cumpriu. E esses 40 dias, cerca de 500 irmãos ouviram essa promessa, no 10º dia. 500 irmãos, vocês veem, uma multidão subiu o Monte das Oliveiras e Jesus disse, recebereis, mas fiquem em Jerusalém. 40 dias depois, exatamente no dia de Pentecostes, só tinha 120. 380 desistiram de esperar a promessa do Pai. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, diz que a promessa foi dada a 500, né, eram 500 irmãos. Irmãos, olha aqui para mim. Está aqui o César, formado em Direito, né? Irmãos, uma testemunha já ajuda um processo. 2, mais ainda, né, César? 2 testemunhas. Sabe quantas testemunhas tem da ressurreição de Jesus? 500. 1 Coríntios 15, 6. 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado com as marcas dos cravos nas mãos e o furo da lança ao lado dele, porque ele ainda não tinha subido ao Pai, subiu no 10º dia.
para ser glorificado. E ficar como está em Apocalipse capítulo 1. Leia Apocalipse capítulo 1, para você ver como que Jesus ficou depois de glorificado. Mas nesses 10 dias ali, ele ainda estava com as marcas nas mãos e com as marcas da lança. Quantas testemunhas? 500! Se 1, 2, 3... já autentica, Jesus fala lá em Mateus 18, em outras partes, e o próprio apóstolo Paulo também fala, né? Não aceite acusação contra os presbíteros, a não ser pela boca de 2 testemunhas. Porque uma só pode estar mentindo, 2 podem estar mentindo, mas já é mais difícil. Agora imagine 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado e subir ao céu. E está hoje aqui em nosso meio. Vamos aplaudir a Ele? Glória a Deus. Muito bem. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, falando do reino, Atos 1:4, e orando, Atos 1:4, e Atos 1:14. Meu Deus, não vai dar tempo nem de terminar a primeira folha. Vamos lá. Mas daí vocês ficam com isso aí para ler. Atos 1:4. E estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Eles estavam reunidos, então, no templo, no cenáculo. E orando, 14. Todos perseveravam unanimemente em oração, congregados e unidos. E aí tem uma frase do teólogo que diz: o Espírito veio para unir e não para dividir. Atenção, irmãos, cuidemos. Nos últimos dias há muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. E falsos irmãos, né? Paulo disse isso de falsos irmãos. Irmãos, o Espírito Santo, ele nunca divide. Pode ser que ele reparta, mas dividir, ele não divide. Se tem alguma coisa dividindo, não é o Espírito Santo. E se não é o Espírito Santo, é quem? Tchan, 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 tchan. Tiago 3 fala quem é. Qual é? Quem é que está por trás da divisão? Digam misericórdia. O Espírito foi derramado no corpo e não apenas no indivíduo. Atenção, interessante, irmãos. Não foi uma pessoa sozinha que recebeu. Foi o corpo da igreja inteiro de 120 pessoas. Ser cheio do Espírito Santo faz a igreja ser um corpo. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em... Nós é plural, o Espírito é um só, formando um monte de corpo, né, irmãos? Um só corpo. Não importa se é judeu, se é grego, se é servo, se é patrão, se é branco, se é negro. Todos temos bebido apenas de um Espírito. Ou seja, o derramamento do Espírito coletivamente nos faz faz de nós ser um corpo. Digam glória a Deus. Ninguém é igreja sozinho. Diga para quem está do seu lado: ninguém é igreja sozinho. Deus não tolera parcialidade, individualidade ou divisão. Só quem é e está na igreja pode desfrutar dessa experiência. Se alguém começar a falar em línguas e falar que teve visões e visões, mas que não chegou o seu tempo, acabou o seu tempo, Deus mostra, pula fora, irmãos, cai fora, não seja presa de falsas profecias, falsos profetas e falsos cristos. Um sinal de que, veja aí no roteiro, um sinal de que estamos cheios do Espírito é que amamos a igreja. Diga, amamos a igreja. Porque a igreja é a noiva. O amigo do noivo, hoje o Espírito Santo, lá era João Batista, valoriza o noivo e cuida O Espírito nos faz ser igreja na igreja, no templo, na denominação. Atrás da placa. O Espírito Santo nos faz ser igreja na
igreja. Qual outro sinal que estamos cheios do Espírito? Amamos ser igreja. Celebração, oração, jejum, comunhão, serviço. Nós amamos ser igreja. Amém? Isso é um sinal. Ser cheio do Espírito é uma realidade vivida no campo sobrenatural da vida. Atenção, irmãos, ninguém vai ser cheio do Espírito de forma intelectual. Por isso que a gente, nessa campanha, não sei, você também vai pregar, os demais também vão pregar, né? Irmãos, nós não podemos dar palestra. Não vamos dar uma palestra aqui sobre o Espírito Santo. Não vai ter um efeito limitado, mas a gente não conhece o Espírito Santo de forma intelectualizada. Amém? Experiência intelectual. A gente conhece o Espírito Santo através de uma experiência de entrega como eles passaram. O cenário, quando o Espírito é derramado, ele passa do natural. Ele é um som de vento e línguas como fogo. As manifestações não conseguem ser descritas de maneira precisa, porque revela uma ação sobrenatural divina. Chega a provocar zombaria. Eles estão bêbados. Como assim? Estão bêbados, estão falando, estão chorando, estão não sei o quê. Tem fogo na cabeça deles, estão bêbados. Estão bêbados. Ora, 1 Coríntios 2,14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Em Atos, os apóstolos identificaram o derramar do Espírito com a promessa de Joel, do profeta Joel, que nós já vimos. Joel profetizou que o derramamento do Espírito geraria experiências sobrenaturais. Sonhos, diga comigo, sonhos. Mas atenção, irmãos, sonhos dados por Deus, pelo Espírito de Deus. Não vem essa assim, eu chego lá amanhã no escritório e falo para o pastor Júnior, eu sonhei essa noite que você estava me doando 20 mil reais. Né? Eu sonhei. Você sonhou mesmo? Eu não estou mentindo, eu sonhei. Mas foi Deus? Né? Tem que ser sonhos de Deus. Amém? Né? Mas se você quiser me dar os 20 mil amanhã, pode me dar. Mesmo sem sonhos. Que mais? Profecia, visões. Visão, irmãos, é quando Deus abre os olhos espirituais. Profecias, não é profetadas. E prodígios. Ser cheio representa ter o Espírito em todas as áreas da nossa vida de forma plena e abundante. Amém? Até uma coisa, vamos recolher a oferta daqui a pouquinho. Eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito, estou cheio do Espírito. Irmãos, agora vamos contribuir com as despesas da obra. Não, eu não quero contribuir não. Esse negócio de ficar pedindo dinheiro. Essa área da vida, o Espírito não chegou lá? Por quê? Ou fui eu que deixei? Fui eu que não deixei e impedi? Né? Pode proporcionar momentos de êxtase, vai mexer com você, vai tirar você do teu normal. É isso. Esse é o habitar do Espírito, é o derramar do Espírito. O habitar do Espírito é outro assunto. Falar em línguas, causar perplexidade e agir como se estivesse bêbado. Essa ação é realizada pelo Espírito Santo, nós apenas recebemos. Irmãos, não adianta igreja, papa, padre, pastor, tentar fazer isso. Não funciona, não é isso. Só tem um que é batizador com o Espírito Santo, que derrama o Espírito Santo. E ele tem que estar aqui. E não só estar aqui andando no nosso meio, conforme ele prometeu em Apocalipse capítulo 1, mas ele tem que manifestar a presença dele. Senhor, então manifesta, mas não deixa. Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Temos que dar espaço, porque o Espírito Santo é sensível. E não é mal educado, não é truculento, ele não é truculento, não é mal educado, ele não força. Pelo contrário, aliás, diz lá no profeta Zacarias, não é por força nem por, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tudo bem, irmãos, até aqui? Estão cansando? Um sinal de que estamos cheios do Espírito é que valorizamos mais o que é eterno do que é temporário. Você valoriza mais o que é eterno do que é temporário? Valorizamos mais o Espírito e mortificamos a carne. Para ser cheio do Espírito é preciso estar vazio de si mesmo. Ser cheio do Espírito
é uma realidade que supera diferenças culturais. Depois você vai ler aí para você ver. Irmãos, não há cultura, né? Em qualquer cultura, em qualquer parte do mundo, o Espírito Santo é derramado. Amém? Vamos lá, o item número 4. Ser cheio do Espírito é uma realidade que impulsiona para a missão. Atos 1:8 diz que recebereis poder para aparecer bem na foto. Recebereis poder e todo mundo vai achar que vocês são os mais santos da terra. É para isso. É isso? Atos 1:8? Recebereis poder para ser o quê? Testemunhas. Aonde? Até os confins da terra. Bairro Alto é o confim da terra? Para eles eram. Para nós, não. Então, para nós é Jerusalém. Eles ouviam as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Última página. Quando ficamos cheios do Espírito Santo, os outros percebem. Coloque aí, vê se dá aí. Atos 2:6. Quando ficamos cheios do Espírito, os outros percebem. Fala isso para quem está do seu lado. Quando estamos cheios do Espírito, as pessoas percebem. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa. Os outros percebem. Em Atos, sempre que alguém... Atenção, irmãos, isso aqui é excelente. Em Atos, sempre que alguém ficou cheio do Espírito, ele começou a fazer o quê? Murmurar. Desviar. Ficar em casa. Desigrejado. Ele começou o quê, irmãos? A pregar. A testemunhar. Recebeu o derramamento do Espírito, ficou cheio, consequência imediata, começou a pregar. Agora, as pessoas hoje, a gente nota, né, há quantos anos a gente participa de vigília, oração no monte, etc., né? Cultos, né? As pessoas dizem que estão cheias do Espírito, mas não vão pregar, não. Não pregam, não testemunham, não falam de Deus, se recolhem. Eu acho que pensam até que, agora sim, agora cheguei numa altura que eu não preciso mais nada. Nem pregar eu não preciso mais, porque agora eu já tenho o Espírito Santo. Isso não deve ser assim. Então, se você quer cheio e vai ficar cheio do Espírito, consequentemente você vai começar a pregar. Mas eu não sei pregar, nunca fiz estudo bíblico, sou novo na fé. Não se preocupe com isso. Amém? Essa igreja cheia do Espírito invadiu o mundo com o Evangelho. Aliás, irmãos, que versículo? Esse versículo eu já mergulhei nele, mas ele é tremendo. E não os achando, trouxeram Jason. Aqui a igreja já estava se expandindo, os missionários já estavam indo, né? Jason era um irmão. E alguns irmãos, à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui também. Irmãos, que coisa gloriosa. Olha que currículo dos crentes missionários, cheios do Espírito. Alvoroçaram o mundo. Lá no Antigo Testamento tinha o perturbador de Israel. Não era na perturbação, dessa perturbação que a gente tem costume dizer, né? Esse perturbado. Não, mas era o poder, era o ministério dele. E aqui... eles receberam o Espírito, foram para a obra missionária e alvoroçaram o mundo. Irmãos, sem internet, sem dinheiro, sem apoio do governo, com perseguição de judeu, perseguição dos romanos, perseguição dos gentios. É verdade, irmãos, os gentios perseguiam os crentes. Os judeus perseguiam os crentes judaizantes perseguiam os outros crentes, o Império Romano em algumas épocas era pior, a perseguição aumentava assim a níveis insuportáveis, depois morria aquele imperador, vinha outro, dava uma amenizada, mas ainda continuava a perseguição, né? Paulo diz, no meio de falsos irmãos, perigo no meio de salteadores, de assaltantes, a violência era grande, né? Entrava no navio, o navio afundava, mas que crente azarado é esse? Se fosse hoje, alguém diria, você precisa se benzer, Paulo. Alvoroçaram o mundo.
E nós, irmãos? Ou a gente faz o mundo se arrepiar de tanta coisa feia que nós praticamos. E que tanta sujeira e nojeira que estão aí na internet, falando de crente. A igreja de hoje está igual àquela do Apocalipse, está nua. É rica, tem tudo, mas é pobre. Menos nós hoje aqui, que nós vamos receber o poder, o derramamento do Espírito, não é isso? Para terminar, irmãos, é campanha, então vamos terminar um pouquinho mais tarde. Tudo bem, irmãos? Deus... Tá. Muito bem, continua, vamos lá. Conclusão. A queda nos encheu de nós mesmos. A queda do homem nos encheu de nós mesmos. O pecado nos dividiu e nos afastou de Deus. Só tragédia, irmãos. Só tragédia. A queda é terrível, né? Mas não adianta ficar bravo com Adão e nem com a Eva, porque a gente fez a mesma coisa. Né? Então a queda nos fez desgraça. Está aí na conclusão, tá? Na cruz, Jesus pagou o nosso pecado e nos deu o seu Espírito. O Espírito é o próprio Deus habitando em nós. Irmãos, tanto lugar no universo. Às vezes, quando eu tenho tempo, e às vezes eu estou mexendo na minha agenda, eu ligo lá no Discovery, no History, e começa a passar. Tem uma série de documentários sobre o universo lá, nem me lembro o nome agora. Mas, irmãos, tanto lugar para o Espírito Santo habitar. E esquecendo o firmamento, o universo, vamos pensar na terra. Tanto lugar para ele habitar. Ele preferiu habitar nos crentes. Que opção é essa, irmãos? É porque nós somos legalzinho, bonitinho? O Espírito Santo olhou para a gente e disse, ai, que legal esses crentes, né? Como eles são bonitos, né? São perfeitos, né? Melhores que os anjos. Não, irmãos. Ele veio habitar em nós. Porque Ele quer habitar em nós e quer fazer de nós novamente a sua imagem e semelhança, que a queda desconfigurou. Vocês já se viram no espelho assim, todo... cheio depois que você toma banho, o espelho do banheiro não fica tudo cheio de vapor, é isso? Você já não se viu num espelho todo cheio de pó, alguma coisa assim? Pois é, a imagem de Deus desconfigurou em nós por causa do pecado. E o Espírito vem habitar em nós. E ainda ora 24 horas por dia pela gente. E ainda tem gente que quando não recebe uma bênção lá, eu vim fazer a campanha da libertação nas quinta-feira. O que tem? O meu dedão do pé tem uma unha que está podre, está cheia de fungo, e eu quero a cura, porque eu não quero. Sabe? Aí faz a campanha e não recebe a cura da unha do pé. Eu vou lá na macumba ver se eles curam. Né? Abandona a fé por qualquer coisa, irmão. Por qualquer cisquinho, abandona os caminhos do Senhor. Que ingratidão. Que ingratidão, ingratidão com o que Ele fez e quer fazer em nós. É Deus habitando em nós. Olha essa frase aí. Alguém já disse, esse aqui foi o Júnior que me deu. Alguém já disse que ser cheio do Espírito não é sobre o quanto você tem dele. Então é o seguinte. Você está cheio do Espírito? Quanto que você tem do Espírito de Deus na sua vida? Não é isso, não. É o quanto Ele tem de você no domínio dEle. É o contrário, o foco está nele. Quantos por cento Ele tem da sua vida, irmã Luciana? Não é quanto eu tenho de Deus. Eu tenho Deus, como diz o missionário Pedro. Eu recebi a visita do Espírito, Ele veio, foi embora. Uma alegriazinha lá. Eu me senti uns 5 minutos alegre no final do culto lá. Até derramei uma lágrima aqui e tal. Né? Não, é o quanto Ele tem de nós no domínio dele. Todo mundo dirige carro aqui, quem não dirige imagina, né? A gente entra no carro, a gente liga a chave, a gente troca a marcha, a gente pisa no freio, pisa no acelerador, vira o volante. É assim que o Espírito quer fazer na nossa vida. Dominar aqui, o carro aqui, dirige para lá, dirige para cá, leva para lá, leva para cá, põe o pé no acelerador, põe o pé. É assim, como um carro. Estamos terminando. Esse deve ser o nosso maior objetivo e o nosso mais sincero
desejo. Nenhuma pessoa poderá afirmar ter sido cheio do Espírito de uma vez por todas. Tipo assim, não, sabe aquele dia lá na campanha, Semana do Espírito Santo, eu recebi um derramar do Espírito Santo, pronto, não preciso mais. Não é verdade isso. Precisa ser cheio sempre, porque nós estamos num campo de batalha, nós não estamos num piquenique, comendo coisas doces, numa rede, nós estamos num campo de batalha. Jesus disse isso, vocês estão no meio de uma luta, e tem dois lados, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. O espírito contra a carne contra o espírito. Às vezes a carne vence. Vence ou não vence? Vence. Não é que vence o espírito, mas o espírito é educado, irmãos? Eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Lembra Jesus quando ele pôs o pé em Gadara, onde hoje é Jordânia, que com os discípulos, foi uma das 2 vezes que Jesus saiu. Aliás, Jesus saiu de Israel quando era criança, mas daí não foi ele que saiu, os pais levaram para o Egito. Mas fora isso, Jesus pisou fora de Israel só 2 vezes. Essa vez que ele pisou na Jordânia, mas foi assim, poucos metros, a Bíblia não diz quanto, mas foi ali na beira do mar da Galileia. E outra vez que ele foi em Tiro e Sidom, que é o sul do Líbano, saiu de Israel. Mas ele então não saiu de Israel, E quando ele pisou na Jordânia, e aquele homem que vivia nos sepulcros foi liberto, os demônios entraram naqueles 2.000 porcos, o que os donos dos porcos falaram? Cai fora, não te queremos aqui, você dá prejuízo para a gente. E Jesus? Não, porque eu tenho direito, vou chamar meus advogados. Não, Jesus, bem, não me querem, estou indo embora. Voltou para o barco. E na hora de voltar, o homem liberto disse assim, Senhor, eu quero ir junto, porque o Senhor me libertou, olha, agora eu estou no meu São Luís. Você vai voltar. Eu não posso ficar, mas a minha testemunha vai ficar. Você volta e diz para os teus o que Deus te fez. E nessa região, irmãos, foram abertos depois, uns 30 anos depois, 10 igrejas. Inclusive a igreja de Damasco. Uma testemunha. Põe o dedo assim, uma testemunha. Liberta. Você tem consciência, vamos ficar em pé, você tem consciência de suas necessidades espirituais? Procure intensa e continuamente submeter-se à influência do Espírito. Jesus quer dar o seu Espírito a todo que ele pedir. Põe aí o último versículo, Jonathan. Vamos ficar em pé. É um progresso, um caminho voluntário, decidido e consciente. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Se a gente que é mau, é carnal, está tendente ao pecado, a gente sabe dar boas coisas aos filhos. Imagine Deus que não é mau. E Ele não vai dar do seu Espírito a quem pedir. Mas é preciso pedir, é preciso buscar. Amém? Vamos orar e passar para o missionário Pedro?